O livro de 1 João, capítulo 3, verso 4, nos diz bem assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque pecado é transgressão da lei. Olhando para esse prisma, para esse verso de 1 João, poderíamos fazer uma pergunta: qual é a questão-chave nessa luta de vida ou morte que se trava nesse grande universo? Qual é a questão-chave? Sabe, a lei de Deus é a questão-chave. A lei moral de Deus, ela é tão necessária à existência de seu universo quanto são necessárias as leis físicas que mantêm unido este universo, que mantém todas as suas bases, que mantém esse universo em funcionamento. Portanto, esse universo funciona através das leis físicas. E a lei moral de Deus, ela é tão fundamental quanto as leis físicas. Portanto, João diz, olha, pecado é rompimento, pecado é separação, pecado é estar longe de Deus. E quando transgredimos a lei de Deus, estamos rompendo com o nosso Criador. Ou seja, a ausência de lei, conforme indicada pela palavra grega anomia, a ausência de lei é rompimento ou afastamento de Deus, ou seja, transgressão. Portanto, a ausência de lei resulta da rejeição de Deus e de seu governo. É por isso que cada parâmetro de nossa vida são regidos por leis. E também o nosso parâmetro espiritual, a nossa vida espiritual, também deve ser regida por lei ou regido por leis. Não há como viver nesse universo ou como viver uma vida espiritual com ausência de lei. Em vez de Satanás admitir a sua responsabilidade pela ilegalidade existente no mundo, Satanás ele começa a lançar acusações contra Deus. Ele não admite que ele errou lá no céu, por isso ele foi expulso. Ele não admite que errou ao induzir os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Não. Ele começa a lançar acusação contra Deus e contra o seu caráter. Satanás afirma que a lei de Deus é arbitrária. Ele acusa que a lei de Deus, ela restringe a liberdade individual. E, adicionalmente, ele acusa dizendo que, uma vez que é impossível obedecer à lei divina, a lei divina, trabalha em sentido contrário aos interesses dos seres criados. Portanto, obedecer leis, segundo as acusações de Satanás, é tirar, podar a liberdade do ser humano. E amor, na visão acusatória de Satanás, é liberdade total. Então, através dessas constantes, insidiosas acusações e também insidiosa subversão da lei de Deus, Satanás ele tenta, assim, subverter o governo de Deus e até mesmo destruir o próprio Deus. Satanás é acusador e a lei de Deus é o ponto-chave. Ele acusa a Deus, dizendo que a sua lei restringe a liberdade dos seres criados por Deus. Sabe, querido, a tentação enfrentada por Jesus Cristo durante o seu ministério terrestre revela
a gravidade da controvérsia no tocante à obediência e submissão à vontade de Deus. Precisamos de obedecer ou não? A liberdade é total, falta de lei ou não precisa de lei? Como é que fica essa questão? Como que Jesus enfrentou essa questão de obedecer ou não? Quando nós olhamos para a tentação, nós passamos a entender um pouquinho dessa grande questão, né? E ao enfrentar aquelas tentações, as quais o prepararam para se tornar o nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote, Cristo ali então se defronta com um combate direto com um adversário mortal, irmãos. Exatamente. Cristo, o Deus vivo, o Deus humano, ele enfrenta um combate mortal com o inimigo. Também um divino celestial, um ser celestial, melhor, um ser espiritual, que vai encarar frente a frente o Deus Criador. E lá no deserto, depois de Jesus ter jejuado durante 40 dias e 40 noites, chega Satanás para provar o Filho de Deus. E ali Jesus com fome, ele olha para a aparência de Jesus, imagina um ser humano, Jesus estava revestido de total humanidade, 40 dias sem se alimentar. E ele pega uma pedra e tenta fazer Jesus duvidar através daquela pedra. Ele não ia jogar a pedra em Jesus, mas ele estava tentando fazer com que Jesus duvidasse. E então, ali no deserto, depois de 40 dias de jejum, Jesus foi tentado por Satanás em transformar pedra em pão. Ele estava tentando, assim, dar uma prova de que, olha, se você realmente é o Filho de Deus, pegue estas pedras e transforme em pão. Veja bem, Satanás tentou Adão e Eva lá no jardim, Satanás tentou no apetite, através do apetite. Aqui ele também vai tentar Jesus através do apetite. Se tu és o Filho de Deus, tentando assim fazer Jesus duvidar daquela voz que ele ouviu no dia do seu batismo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ou em quem tenho prazer. Lembra? Quando Jesus foi batizado, ele ouviu, e aqueles que estavam ali no seu batismo ouviram essa voz: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. E agora Satanás faz ou tenta fazer Jesus duvidar de que ele realmente era o Filho amado. Se ele era o Filho amado, por que ele estava ali passando fome 40 dias? Por que ele estava ali com sede, emagrecido, desfigurado? Ah, meus queridos, se Cristo houvesse tomado o assunto em suas próprias mãos, tentando transformar pedra em pães, a fim de provar que de fato ele era o Filho de Deus, ele teria a semelhança de Eva, revelado falta de confiança em Deus. E a sua missão, a missão de Jesus, teria findado em fracasso. Portanto, Jesus olha para Satanás e diz: não, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha como Satanás é astuto nessa grande guerra, tentando levar Jesus ao pecado, tentando fazer Jesus desobedecer, tentando enganar a Jesus. Perceba, ele é disfarçado, dissimulado. É assim que ele busca tentar eu e você, com os seus enganos ardis, sutis. Ele não tem dó.
na hora mais difícil de sua vida, é ali que Satanás vai tentar infiltrar as dúvidas. Se tu és filho de Deus, ele olha para mim e para você e diz, olha, se você é filho de Deus, para que ficar obedecendo esses mandamentos aí? Se você é filho de Deus, para que essa Bíblia? Se tu és filho de Deus, por que a sua vida está em ruína? Tu não diz aí que é filho de Deus, que é herdeiro das promessas, que Jesus morreu por você, que Jesus ama você? Se Jesus te ama mesmo, quantos têm essa dúvida na sua mente? Quantos têm falado aí, Deus me esqueceu de mim, Deus não me ama, enfim. E as pessoas vão duvidando do caráter de Deus, porque eles acham que Deus é justo e bom só se der aquilo que ele almeja, que ele quer. E aqui estava Jesus, 40 dias, com fome, com sede, com sono, desfigurado, como diz o profeta Isaías. Mas ele diz, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. É assim que eu e você vencemos a tentação, vivendo toda a palavra de Deus. Jesus não desistiu, ele não caiu na cilada do inimigo, ele não deixa sua missão findar em fracasso ali. A mais elevada prioridade de Cristo era viver através da palavra de Deus. Está escrito, não só de pão viverá o homem. Ele estava ali identificando a si mesmo como homem, sim. Ele era o filho do homem, o Deus homem encarnado. Nem só de pão viverá, está escrito. Está escrito, meu amado, a despeito da imensa fome que ele estava suportando. Ele responde a Satanás com as palavras, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, meus queridos, toda a palavra, obediência, toda a palavra, sem questionamento, sem titubear. Noutra tentativa para derrotar a Cristo, Satanás lhe oferece uma visão panorâmica de todos os reinos do mundo e promete lhe dar, olha aí, Satanás, ou Jesus, olha, eu vou te dar tudo isso aqui. Se prostrado me adorares. Veja que coisa, eu vou te dar tudo isso aqui. Satanás se denominava o príncipe, o dono deste mundo, o representante absoluto desse mundo. Eu vou te dar tudo se prostrado me adorares. E Jesus, obediente à palavra de Deus, só ao Senhor adorarás, não é isso? Não terás outros deuses diante de mim. E Jesus, então, disse bem claro, está escrito, só ao Senhor adorarás. Ele aqui deixa implícito que, se Cristo assim procedesse, Cristo poderia reaver o mundo. Cristo poderia desistir, não precisava dele suportar a agonia do Calvário. Se você me adorar, eu vou te dar tudo. Você não vai precisar de morrer. E aqui Satanás também, ou melhor, Cristo, estava deixando implícito que a sua missão era não ouvir a voz de um adversário, mas era ouvir a palavra de Deus, do Pai. Ele estava disposto a ir a suportar a agonia do Calvário. Sem um momento sequer de hesitação, Jesus ordena, retira-te, Satanás, saia daqui. Então, utilizando as palavras das Escrituras, que é a mais efetiva arma nessa guerra universal, meu irmão, ele diz, ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele dará culto. É o primeiro mandamento da lei de Deus. Está escrito, só ao Senhor adorarás. Não tem outro Deus além de ti. Há um só Deus. Então, Satanás tentando arguir contra o caráter de Deus.
ele usa a mais poderosa arma. Você quer vencer o diabo? Não fica atrás de pastor, não, meu querido. Você quer vencer o diabo? Não fica inventando supérfluos por aí, não. A palavra de Deus, essa é a mais efetiva arma. Não só falar, não só ter ela na língua ou na mente, não, é vivê-la. Jesus vivia, por isso que ele foi vencedor. Por isso que Satanás não podia acusar Jesus, ele vivia a palavra de Deus. Retire-te daqui, Satanás. Essa é a mais poderosa arma, obediência à palavra de Deus. E essas palavras, então, encerraram aquela batalha ali, pelo fato de manter a sua total dependência do Pai. Satanás foi derrotado por Jesus Cristo. Dependência do Pai, mas dependência também da palavra de Deus. Ah, meus queridos, como eu vencerei este mundo de pecado? Como eu vencerei o tentador se eu não me apegar à palavra de Deus, à obediência à sua lei? Como eu vencerei sendo um transgressor da lei de Deus? Jesus não transgrediu. Se ele tivesse cedido 1 milímetro a Satanás, ele não poderia ter sido o nosso Salvador. Portanto, ele não cedeu. Se ele tivesse obedecido em um pequeno quesito a Satanás, as tentações de Satanás, ele não poderia ter sido o nosso Salvador. Mas ele não cedeu. Ele disse, está escrito, é a lei de Deus, é a palavra de Deus. É assim que eu e você vamos ser vencedor. Ele é o nosso exemplo, é Jesus. E essa controvérsia, uma controvérsia cósmica, irmão, alcançou o seu ponto focal lá no Calvário. Ali foi terrível. Ali Satanás intensificou os seus esforços, no sentido de fazer abortar a missão do Salvador. À medida que se aproximava o momento do Calvário, Satanás intensifica os seus esforços. Ele faz de tudo para derrotar Jesus. Faz de tudo, tudo e mais um pouco. De acordo com a reação de Satanás, ou de acordo com a reação de Jesus, Satanás, diante da morte de Jesus, que ele levou Jesus à morte, ele ficou cheio de desespero. Você pensa que Satanás estava tranquilo na morte de Jesus? Não. Ele estava cheio de desespero, ele estava angustiado, porque Jesus iria morrer. E com a morte de Jesus seria bom para Satanás ou não? Satanás ganharia aquela batalha com a morte de Jesus ou não? Ao perceber que Jesus realmente estava morrendo ali na cruz, ali foi o clímax do grande conflito entre o bem e o mal. Ao ele perceber que Jesus estava morrendo, ele experimentou um profundo sentimento de derrota. Sim, ele havia feito tudo ao seu alcance para impedir que Jesus completasse a sua missão de salvação. Ele tinha feito de tudo. Não quero que ele complete essa missão de salvar. Não. Desde as tentações que eu estava aqui falando lá no deserto, até a manipulação dos líderes religiosos e líderes políticos para condená-lo à morte, Satanás estava preocupado com tudo aquilo, ansioso. Será se eu conseguirei levar Jesus ao pecado? No entanto, ao ver que Jesus morreu, ou ao ver Jesus morrer, Satanás compreendeu que o seu plano havia falhado. Satanás fez de tudo para levar Jesus ao pecado, Jesus não pecou. Ele agora faz Jesus ir a um julgamento injusto, uma prisão injusta, um traidor dos seus amigos que o trai, dos seus companheiros, dos seus discípulos.
e ali uma noite de açoites, de julgamento, de tanta coisa, de cusparada, de coroa na cabeça, de espancamento, enfim, que angústia. Satanás pensava, eu vou fazer ele pecar. Porque o objetivo de Satanás era fazer Jesus pecar. E agora, quando ele vê Jesus morrendo lá na cruz do Calvário, ele percebe que o seu plano havia falhado. Satanás percebeu que com a morte de Cristo, o plano da redenção havia sido consumado. Ele entendeu que a morte de Jesus, em vez de garantir a vitória dele, Satanás, na verdade, selou a sua própria condenação. Satanás entendeu isso. Ao se sacrificar, Jesus havia pago o preço do pecado e garantido a possibilidade de salvação para toda a humanidade que o aceita. E esse ato também expôs a verdadeira natureza de Satanás como o autor do mal e da rebelião contra Deus. Satanás percebeu tudo. Quando Jesus exclama lá na cruz, está consumado, Satanás entendeu que ele não tinha pecado, que ele tinha sido fiel, que ele não vacilou em nada. Satanás, ele percebeu que ele estava derrotado. Após a morte de Jesus, Satanás e os seus anjos teriam se confrontado com a realidade de que o sacrifício de Cristo havia desfeito as mentiras que ele havia semeado sobre o caráter de Deus. Satanás entendeu, misericórdia, aquelas mentiras que eu fiz contra Deus, contra o seu caráter, contra Jesus, está desfeita. Ele percebeu, a morte de Jesus demonstrou o amor e a justiça de Deus. Satanás percebeu isso, ele entendeu, misericórdia, ele morreu, agora está exposto ao universo inteiro, o amor que ele tem, a justiça que ele é. E assim, ele percebeu que a falsidade das acusações de Satanás era injusta, tirânica, mentirosa. Satanás percebeu tudo isso. A morte de Jesus marcou um ponto decisivo nesse grande conflito, meus queridos ouvintes. A morte de Jesus marcou um ponto decisivo nesse grande conflito entre o bem e o mal. Satanás sabia que, a partir daquele momento, ele estava definitivamente derrotado, embora ainda estivesse determinado a continuar sua luta contra Deus até o fim dos tempos. Ele não desistiu, ele percebeu que estava derrotado, mas ele disse, eu vou continuar lutando. Ele compreendeu que seu tempo era curto e que seu destino final estava selado. Percebe? Por causa da obediência de Jesus, meus queridos, por causa do assim diz o Senhor, o assim está escrito, a fidelidade, ele não transgrediu nenhum ponto da lei do Pai, da lei de Deus. Por isso ele pôde ser vencedor. A reação de Satanás à morte de Jesus foi uma mistura de desespero e derrota. A reação de Satanás à morte de Jesus foi uma amarga decepção, uma amarga realização de que, em vez dele triunfar, ele havia contribuído para a vitória final de Deus sobre o pecado e o mal. Essa perspectiva, meus queridos, sublinha a importância do sacrifício de Cristo como evento central na história da redenção, como a derrota e também como a derrota final e definitiva das forças do mal. Satanás entendeu, perdi. Que controvérsia, meus queridos. E por que Jesus venceu? Porque ele foi fiel. Fidelidade. Satanás ali, ele usou todas as suas artimanhas, todas as suas forças, todo o seu exército de anjos maus. Ele usou os líderes religiosos.
Ele usou os líderes religiosos. É por isso que ele diz que eu vim para o que era meu e os meus me rejeitaram. Vim para o que era meu e os meus rejeitaram. Os líderes religiosos, os anciãos, os crentes da época, os pastores da época, os descendentes de Abraão. É descendente de Abraão. Você pensa que a descendência de Abraão toda ela foi fiel? Não. Toda a linhagem de Abraão foi fiel? Não. Todas as 12 tribos eram fiéis? Claro que não. Estava ali a liderança religiosa. E quem era a liderança religiosa? Quem era aqueles sumos sacerdotes? Era a descendência de Levi. Era. Você está entendendo? Então, os líderes religiosos da época tinham uma inveja enorme da popularidade de Jesus Cristo. E por isso, levou ele à cruz. E Satanás usou a liderança religiosa, a liderança política, usou até os seus próprios amigos mais íntimos. Tantos problemas que o inimigo levou a fim de fazer Jesus errar, pecar, não consumar o seu ministério na cruz do Calvário. Ah, meus queridos, Jesus foi aprisionado, foi julgado, foi condenado à morte, mas a Bíblia diz que ele não abriu a sua boca. Como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele foi levado à cruz do Calvário por amor a mim e a você. Ele foi fiel em tudo. Você imagina os benefícios da morte de Cristo? Os benefícios da morte de Jesus estendeu-se para muito além do limitado mundo dos seres humanos. E falando a respeito da cruz, Cristo disse: chegou o momento de ser julgado esse mundo, e agora o seu príncipe, Satanás, será expulso. O príncipe desse mundo já está julgado. Então, percebemos assim que o clímax desta grande controvérsia cósmica foi na cruz do Calvário. Mas o amor venceu, a fidelidade venceu, a obediência venceu. E o amor demonstrado por Cristo, a fidelidade demonstrada por Cristo, a obediência demonstrada por Cristo, mesmo face à crueldade de Satanás, mesmo face à crueldade daqueles líderes, daqueles religiosos, mesmo face aos açoites, aos pregos, à espada, mesmo em face àquela cruz. Sabe, queridos, Satanás é derrotado, Cristo é vencedor. Pela obediência ele foi vencedor. Por amor ele foi vencedor. É por isso que João disse: você me ama, você guarda os meus mandamentos. E Jesus amava tanto o Pai, ele amava tanto a raça humana, que ele guardou os mandamentos do Pai. Ele não caiu em pecado. Tem muita gente que diz: olha, Jesus transgrediu o mandamento esse ou aquele. Algumas pessoas olham assim: olha, está vendo aqui? Jesus transgrediu esse mandamento aqui, principalmente em relação ao sábado. Jesus transgrediu o mandamento do sábado. Se Jesus tivesse sido transgressor em um só ponto, ele não seria o meu Salvador, o seu Salvador. Ele seria um pecador, quanto eu e você. Mas sim, o amor de Cristo, a fidelidade de Cristo, a obediência de Cristo assegurou a derrota final do pecado, do mal, de Satanás. E hoje eu e você, meus queridos, podemos ser salvos pela graça de Deus, porque Jesus venceu por nós. Se Jesus venceu por nós, ele nos dá poder para sermos vencedores. E muitos pensam: Jesus já venceu por mim, então não preciso de fazer mais nada. Então cruze os braços. Se você cruzar os braços, você não precisa fazer mais nada, porque Cristo já fez. Satanás ganhou mais uma alma para o seu exército.
Todos aqueles que pensam que não precisa de fazer nada, porque Jesus já fez. Jesus diz: tem de bom ânimo, eu estou convosco. Sê fiel até a morte. Obedeça, guarde os meus mandamentos. Se assim formos, pela graça de Deus, teremos a oportunidade de sermos vencedor. Vamos fazer como Cristo, Ele é o nosso exemplo supremo, fiel, obediente, até a morte. Como diz Apocalipse, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Jesus já venceu por mim e por você. E com Ele no nosso coração, também seremos vencedores. Vamos orar, Pai querido, obrigado. Obrigado porque o Senhor venceu por nós. E nos dá o poder de sermos vencedor pela Tua graça. Abençoe nossos queridos ouvintes. Que entendamos o que o Senhor fez por nós. E ainda faz. Está ao nosso lado a nos dar força e poder para vencermos o inimigo também. Toma-nos em Tuas mãos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus queridos, agradeço a sua sintonia. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.